Pecuarista sabe muito bem de algumas linhas, né, de como ocorreu o último ano. Nós tivemos, por várias questões, desde a acomodação de comércio varejista de carne aqui no Brasil, que trouxe, aí eu posso afirmar, até estudei bastante tempo, durante alguns anos, comércio varejista de carne, recuperou margem sim, em relação ao ano de 2020 e 2021. Essa recuperação de margens impediu que no mercado doméstico a carne bovina ficasse com um preço mais acessível ao consumidor. Também temos um cenário muito claro de ter tido nos últimos anos um acúmulo, uma situação de se acumular fêmeas e agora elas começam a ir para o abate. Isso também dá uma frequência diferente na produção de carne bovina no Brasil, que amplia claramente e com uma expectativa de que essa ampliação fique ainda mais evidente no começo deste ano. Para falar a respeito do mercado da pecuária de corte e principalmente pensar, né, uma estratégia para o pecuarista que sabe que vai ter maior abate de fêmeas e isso, claro, mexe com a arroba do boi, mexe com a arroba da vaca gorda também. Não é só o pecuarista que sabe, eu costumo dizer, claro, toda a cadeia produtiva sabe, principalmente a indústria frigorífica. É por isso que nós vamos conversar agora, ao vivo, com o analista da Radar Investimentos, o Douglas Coelho, que participa ao vivo conosco pela internet. Douglas, sempre um prazer conversar contigo, começando o ano, nessa semana, trazendo as informações do agronegócio brasileiro. Então, deixo registrado aí os meus votos de um ótimo 2023 para você e para toda a equipe da Radar Investimentos. E eu vou começar perguntando algo que tira um pouco do sono do pecuarista. Nós temos um mercado no momento com pouca liquidez, mas a grande preocupação é, sabendo que vai ter um volume maior de fêmeas, ainda maior, melhor dizendo, vai ser um pouco maior ainda do que já estava tendo, como que o pecuarista pode se organizar para enfrentar este momento no qual devemos ver uma arroba com valores mais baixos. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano Reis, muito boa tarde a todos os amigos da Agricultura BR que nos assistem. Agradeço mais uma vez pela parceria, pela confiança no nosso trabalho e que 2023 seja um ano de muita paz, saúde e força para a gente continuar firme aqui no pé do eito. Tanto nós, né, da Radar Investimentos, vocês da Agricultura BR, quanto nossos amigos também que nos assistem. Exatamente, acho que janeiro geralmente é um mês em que a renda disponível da população está menor, a gente pode ter um maior abate de fêmeas, né, quando a gente olha como um todo, não só em participação, mas também em volume, porque a gente vem de anos já de retenção de fêmeas. A gente viu no final de 2022, principalmente aí a partir de meados de 2022, maior oferta de animais de reposição, o preço do bezerro mais baixo, isso interfere também na margem da cria, na rentabilidade da cria. Então, possivelmente, nos próximos meses, pelo menos até março, abril, maio, a gente deve ter maior abate de fêmeas, com destaque especial para a atenção no abate no primeiro trimestre de 2023. Só que, por outro lado, quando a gente olha os dados da economia e também os dados externos, né, você bem colocou, logo no início, né, a exportação em 2022 foi crescente em relação ao volume. Nosso principal importador continua bem ávido. A China está saindo de um momento agora de uma restrição ferrenha que veio nos últimos meses para um afrouxamento nacional comandado pelo governo a partir do dia 8 de janeiro. Isso pode refletir na demanda externa nos próximos meses, né, em fevereiro, março, abril. E também a massa da população empregada no Brasil hoje, né, no começo de 2023, é maior que a massa da população empregada no começo de 2022. Então a gente tem um mercado externo que deve continuar como uma via importante de escoamento da produção de carne bovina brasileira e um mercado interno que nesse momento, pelo menos, está mais vigoroso em relação a dados de emprego em relação ao ano passado. Só que a gente tem que tomar bastante cuidado com as medidas que a gente vai ver nos próximos meses. Douglas vem trazendo um posicionamento muito interessante. Bom, eu aproveito para
trazer, né, aquele tema que eu já falava nesta última segunda-feira ao vivo aqui no Agricultura BR, a respeito das medidas chinesas em relação à chegada de produtos resfriados e congelados, principalmente carnes. O que os chineses faziam? Faziam essa testagem em relação ao Covid-19, algo que é bastante oneroso para a cadeia produtiva internamente, para internalizar produtos na China, era oneroso. De certo modo, claro que os chineses repassavam esses custos aos seus fornecedores, inclusive aqui no Brasil. Quando, na última semana, sabíamos dessa postura que vai ocorrer a partir do dia 8, a percepção é de que os exportadores brasileiros, a indústria frigorífica, ficou bastante animada com esse posicionamento. Mas é claro que temos também um cenário bastante complexo, bastante complicado em relação à política nacional neste momento. Por quê? Porque ao passo que se tem uma expectativa de que se tenha um cenário melhor para parte dos brasileiros em relação a recursos financeiros e acesso principalmente ao fator alimento, por outro, alguns elementos, principalmente de fundamentos econômicos, estão bastante fragilizados neste momento. Até que se tenha uma clareza sobre a linha de atuação do Ministério da Economia ou Ministério da Fazenda, devemos ter ainda muitas oscilações neste mercado. Douglas, tivemos uma interrupção, você vinha falando a respeito dessa questão interna, doméstica brasileira, eu gostaria que você retomasse, principalmente abordando como que isso acaba por influenciar o mercado da carne bovina aqui internamente no Brasil. Perfeito, Fabiano. Essa sua introdução, durante o tempo dessa interrupção, eu peguei o final ali e é muito prudente, né? A gente está num momento delicado aqui no mercado interno, por mais que a gente tenha uma massa de trabalhadores, uma massa da população empregada em relação a 2022, a gente tem pontos de atenção muito fortes também nos próximos meses, nas próximas semanas. E o principal deles é a responsabilidade fiscal e o cuidado com os gastos, né? Então, se essa responsabilidade fiscal for realmente incorporada, for realmente posicionada, né, a gente tiver alguma âncora nesse sentido, o mercado pode reagir de uma maneira mais tranquila e os dados da inflação também tendem a ficar mais comportados. Mas o reflexo total, né, seja da ancoragem fiscal e toda a dinâmica da economia para o consumo de carne bovina gira em volta da inflação. Ou seja, por mais que a gente tenha mais pessoas empregadas, se a gente tiver uma perda do poder de compra da moeda brasileira, o produtor, o consumidor final, ele tem menos renda disponível, ele vai ter um poder de compra menor para poder se abastecer. E isso vai fazer toda a diferença em 2023 no nosso escoamento de carne bovina. O 2022 e o segundo semestre de 2022 mostrou a importância, sim, das exportações de carne bovina, mas sem dúvida o consumo interno é preponderante e é bem importante para a manutenção da nossa arroba, né? Desde 2019 o Boi China fez preço, mudou os patamares de preço entre os estados, né, onde tinha plantas habilitadas e onde não tinha, mas o mercado interno, sem dúvida, ainda é um volume bem relevante e isso pode fazer verão em relação a preço, ajudar a sustentar, estancar alguma pressão por parte do aumento da oferta, como a gente comentou no início da nossa conversa de fêmeas. Douglas, aí falando um pouco a respeito das expectativas para esse ano de 2023, eu lembro até que em setembro, né, o presidente agora, já tendo tomado posse, naquele período ele era candidato, e ele trouxe uma frase que ficou meio deslocada, no qual ele falava a respeito de uma tentativa de controle de exportações da carne bovina, e isso, claro, trouxe uma comoção interna, né? Até porque é um absurdo, países que tomaram a mesma atitude acabaram por prejudicar muito a sua produção. A Argentina é o principal exemplo. Aparentemente, essa ideia já saiu, alguém já deu tinha dado um toque, e essa ideia saiu desses patamares. De qualquer forma, Douglas, as exportações brasileiras são exatamente uma das questões ou um dos elementos que fazem com que o custo de produção fique menor. Em relação a esse
esse custo de produção. Lembrando que as exportações brasileiras devem seguir de uma maneira bastante elevada. Agora há pouco eu trazia os dados de volume, eles ficam acima de 24% de alta no último ano, no ano de 2022. Qual que é a sua expectativa para esse mercado do boi gordo, pensando não só no preço que vende, mas no custo de produção, lembrando dos elementos de exportações, Douglas? Perfeito. Acho que, como você comentou, em relação a alguma interferência no mercado de exportação, esse não é um caminho trivial, não é um caminho de liberdade econômica, e a gente já viu, não só na Argentina, mas no restante do mundo como um todo, que toda interferência no mercado externo, ou seja, você limitar ou você colocar algum dedo que mexa nesse ponto, ele é nocivo, né? Nós aqui da Radar Investimentos temos um posicionamento bem claro que isso não funciona. Então a gente não gosta também desse assunto, né? Dessa interferência. Acho que o mercado, a oferta e demanda, ela é preponderante e ela, sem dúvida, norteia os mercados como um todo, principalmente o mercado do boi gordo. Em relação a custos de produção, a gente pode ter poucas alterações, olhando para o lado da dieta, a gente está até um pouco mais construtivo, né? A gente teve guerra da Ucrânia, a gente teve uma incerteza muito grande em relação aos grãos, que quando a gente olha para o primeiro semestre, os custos dos grãos foram bem acima da média dos anos anteriores, soja, milho, isso, querendo ou não, impactou na dieta do segundo semestre, possivelmente em 2023. Mesmo que a gente tenha uma incerteza grande da política aqui dentro, com o dólar ainda relativamente estressado, a gente pode ter patamares de preço de grãos ligeiramente abaixo do que a gente viu no ano anterior, que foi um outlier, né, que foi um ano fora da curva. Agora, quando a gente olha para os demais custos da pecuária, a gente está olhando em curtíssimo prazo, né, nesses meses aqui, janeiro, fevereiro, a gente está tendo um bom regime de chuvas frequentes com volume em boa parte do centro-sul brasileiro. Isso ajuda a manter ancorado e bem comportado os custos, né, do pecuarista. Ele consegue engordar esse animal sem grandes custos, sem despender financeiro, né, para deixar esse animal com bom score corporal. E olhando um pouco mais médio prazo, ou olhando até para o final de 2023, a gente tem uma reposição que ficou com custos mais comportados também quando a gente olha no final de 2022, e essa tendência deve se manter caso a gente veja mais animais sendo ofertados, né? Então, em relação a custo, a gente está até um pouco mais otimista, né? A gente vê que preços dos grãos podem ficar ligeiramente abaixo em relação a 2022, caso o dólar não dê um spike muito maior do que a gente vê hoje, não dê uma alta expressiva frente ao que a gente vê hoje. E custos de reposição, claro que para quem está fora da pecuária e quer entrar, a gente pode ver preços menores, sim, de categorias mais jovens. Então, olhando para esse lado, né, custos de reposição, custos de bezerro, de boi magro, possivelmente o pecuarista pode ter uma oportunidade. Claro que cada caso é um caso, ele tem que ser bem peculiar na hora de avaliar isso, a região dele, o sistema que ele vai colocar esse animal para engordar, mas para reposição a gente tem uma expectativa mais otimista também, de custos mais comportados. E Douglas, enquanto você falava, o Luciano Melo de Barra do Garça, no estado do Mato Grosso, mandou uma mensagem aqui, e ele vai questionando, ele está afirmando aqui, ele concorda, nós estão com preços mais baixos, tanto para o boi magro quanto para o bezerro, e ele está questionando se este já é o melhor momento para a aquisição de animais de reposição. Obrigado, Luciano, pela sua participação. Douglas, esse seria o melhor momento, que é o momento, inclusive, que normalmente se faz esse tipo de aquisição. Os preços podem recuar ainda mais? Ótima pergunta do Luciano. Barra do Garça, Mato Grosso, é terra boa. E respondendo à pergunta dele, a gente vê geralmente no primeiro trimestre um aumento do abate de matrizes, daquelas fêmeas que não emprearam nos meses anteriores. O ano só está começando, a gente precisa definir bastante da política de transição, bastante da política também de preços aqui no mercado interno. Pode ser um bom momento, mas talvez seja cedo demais para a gente já agir no começo de janeiro, né? A gente tem fêmeas ofertadas até o final de março, começo de abril, e a partir daí, quando a gente tiver mais definição da política, não só da transição aqui, mas também uma sensibilidade de fêmeas ofertadas nesses 3 primeiros meses, 4 primeiros meses, a gente pode ter uma sensibilidade maior, e aí assim, um movimento de olhar para essa reposição com bons olhos seria mais adequado. Por enquanto, olhando aí em curtíssimo prazo para 2023 como um todo, ainda pode ser cedo.
para encerrarmos essa nossa primeira entrevista do ano, eu quero saber de você em relação à cadeia produtiva da carne bovina, relacionando com a disposição que devemos ter maior de abate nesse ano de 2023. Essa é um cenário que já era, de certo modo, precificado pela pecuária nacional e pelo pecuarista também. Quem acompanha as informações aqui do canal do Boi, que acompanha a Radar Investimentos, sabe que isso viria a ocorrer. Em relação à oferta no mercado interno, principalmente em torno dos preços praticados para a população brasileira, quais elos da cadeia produtiva precisam estar mais alinhados para que fique um pouco mais acessível, mas dentro da lógica do que está sendo praticado pelo pecuarista, pela indústria frigorífica, pelo atacado, para que esses valores fiquem mais acessíveis e tenham um escoamento melhor internamente? Bom, acho que como um todo, né, os elos que devem ficar mais atentos em 2023 na pecuária, sem dúvida, é aquele elo que compra o bezerro, né? Possivelmente quando a gente olha em um longo prazo, 2, 3 anos, né, um preço do bezerro caindo com vigor, ou caindo com uma tendência que a gente já vem vendo desde 2022, ele pode fazer uma boa compra e mais para frente, conforme as coisas vão entrando no eixo, essa boa compra, esses animais mais jovens, comprados com bom preço, podem fazer a diferença na rentabilidade dele. E também, um segundo elo que deve ficar bem atento é o pecuarista que vende esse animal terminado. A gente já teve 2022 como um ano de muita volatilidade, 2023, pelo menos no início, aí, sem alguma definição dessa transição, está sendo desenhado como um ano que ainda tem volatilidade e é uma oportunidade para ele olhar um pouco mais para o mercado futuro, para o mercado de opções, como boas ferramentas de proteção de preço, né? A gente viu que desde julho do ano passado, a arroba no mercado físico do animal terminado vem caindo gradativamente e quem fez a sua proteção de venda, né, comprou um seguro de preço mínimo ou vendeu animais no mercado futuro, conseguiu sair pela tangente de uma rentabilidade menor. Eu acho que esse é o sentido. Hoje em dia, com uma internet, um celular, você consegue ter acesso a esse preço do mercado futuro, consegue ter acesso também a profissionais que já têm experiência nesse mercado, já passaram por febre aftosa, já passaram por Covid, já sobreviveram também a carne fraca. Então, sempre estar bem atento à dinâmica de preço do mercado futuro pode ser uma ótima janela para sair pela tangente de preços que não fariam sentido na hora de vender esse animal terminado. Tá certo, Douglas. Eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Eu que agradeço pela oportunidade. Uma ótima semana, um ótimo ano a todos. Até mais. Nós conversamos com Douglas Coelho, da Radar Investimentos.